Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah e que a paz e os louvores de Allah estejam com o mensageiro de Allah, com sua família, com seus companheiros e com aqueles que se guiaram pela sua orientação. Peço a Allah, para mim e para vocês, o conhecimento benéfico e as boas ações, e que nos guie para aquilo que Ele gosta e aceita, e que Ele faça com que o conhecimento seja uma evidência a nosso favor e não contra nós. Disse o autor, o Sheikh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele. Capítulo: A divulgação para o testemunho que não há divindade a não ser Allah. Disse Allah, louvado seja: Diga, ó Muhammad, esta é minha senda reta. Eu divulgo para Allah, com discernimento, tanto eu como aqueles que me seguiram. E glorificado seja Allah, e eu não sou um dos idólatras. E narrado por Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele, quando o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam enviou Mu'adh para o Iêmen, disse: Você encontrará um povo dentre o povo do livro. Então, que a sua primeira divulgação a eles seja o testemunho que não há divindade a não ser Allah. Então, se eles seguirem esta primeira coisa, então faça com que saibam que Allah ordenou as orações, as 5 orações, por dia. Se eles seguirem, então faça com que saibam que Allah ordenou que uma certa quantia fosse retirada dos ricos entre eles e dada aos pobres entre eles. E se eles seguirem, obedecerem esta ordem, então tome cuidado para não tomar a maior parte da riqueza deles. E tome cuidado com a súplica do injustiçado, porque nesta situação não há obstáculos entre ele e Allah. Coletado pelo Imam al-Bukhari e Muslim. E narrado por Sa'd ibn Sahl, disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam no dia da batalha de Khaybar: Amanhã eu darei a bandeira para um homem que ama Allah e a seu mensageiro, e Allah e seu mensageiro o amam. Allah dará a vitória nas mãos dele, ou seja, sob sua liderança. Então as pessoas passaram a noite imaginando, pensando, discutindo sobre quem é que seria dado a bandeira a ele. Quando amanheceu, as pessoas foram até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cada um pedindo para que a bandeira fosse dada a ele. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Onde está Ali ibn Abi Talib, que Allah esteja satisfeito com ele? Responderam os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ele está se queixando de dor nos olhos. Então foi enviado pessoas a ele e o trouxeram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta cuspiu em seus olhos. Então ele melhorou, como se ele não tivesse mais dor nos olhos. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu-lhe a bandeira e disse: Avance com tranquilidade e gentilmente até que você chegue no centro deles. Então convoque-os para o Islã e para o que eles são ordenados quanto ao direito de Allah sobre eles. Pois juro por Allah, se Allah guiar um homem só por meio de você, é melhor para você do que camelos vermelhos, ou seja, o que tinha de mais valioso na época. Este capítulo é sobre a divulgação para o testemunho que não há divindade a não ser Allah. O chamado para o Tawhid, monoteísmo. O autor lembrou no capítulo anterior sobre o medo da idolatria, e no anterior sobre a confirmação do Tawhid e a entrada no paraíso sem acerto de contas. No anterior sobre a superioridade do Tawhid e o que remove os pecados. Quando o autor lembrou de todos estes aspectos, ele mostrou o que o Tawhid causa na pessoa, no coração dela, no interior de uma pessoa monoteísta. Então, será que a pessoa que reuniu o verdadeiro Tawhid, a unicidade em seu coração, conhecendo os seus méritos, o seu significado, e teve medo da idolatria, de ser um dos idólatras, cometer idolatria, será que esta pessoa tem que se limitar a ela mesma, ao que ela reuniu em seu coração? Ou não se torna completo o verdadeiro Tawhid, unicidade no coração, até que a pessoa divulgue o maior direito de Allah, que é torná-lo único nas adorações, e exaltando-o, engrandecendo-o, elogiando-o pelas nobres características dele. O Sheikh fez este capítulo para mostrar que o Tawhid não se completa no coração até que você convoque e divulgue para o Tawhid, para a unicidade. E este é o verdadeiro testemunho de que não há divindade a não ser Allah.
porque a convocação para o testemunho que não há divindade a não ser Allah foi conhecida no momento que o servo muçulmano testemunhou a unicidade de Allah. Falou, testemunho que não há divindade a não ser Allah, e seu testemunho significa sua crença, sua pronúncia e informar, divulgar para os outros aquilo que foi evidenciado a ele, a unicidade de Allah. Depois deste capítulo, o autor explica o Tawhid, dá detalhes sobre o Tawhid e explica sobre a idolatria e evidencia os detalhes da idolatria. Então a divulgação para o testemunho de Allah, para a unicidade, é a divulgação dos detalhes disso, e isso é muito importante. E muitas pessoas cujos nomes foram relacionadas a conhecimento, foram considerados sábios, tornaram a sua divulgação para o Tawhid generalista. Porém, se as questões do Tawhid fossem detalhadas e as questões da idolatria também, seria melhor para as pessoas, mas não é isso que ocorre. E foi isso que diferenciou a divulgação do Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele. Porque a divulgação dele para o testemunho de que não há divindade a não ser Allah foi uma divulgação detalhada, não generalista. Já a divulgação generalista é o que mais ocorre. Dizem que deve-se adorar a Allah e se afastar da idolatria, mas não detalham estas questões. Portanto, a divulgação para o testemunho que não há divindade a não ser Allah é a divulgação, o que evidencia este testemunho dentre o Tawhid, dentre a unicidade. E a divulgação do que este testemunho nega dentre a idolatria na adoração. A idolatria no Tawhid, a Rububiyya, a unicidade no testemunho, ou a idolatria em relação à unicidade nos nomes e características de Allah. E esta é uma divulgação detalhada e não uma divulgação generalista. E por isso que o Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele, detalhou neste livro os tipos de Tawhid e os detalhes sobre a unicidade na adoração, e detalhou também a idolatria maior e a menor. Na próxima aula será explicado o significado do testemunho que não há divindade a não ser Allah. Disse o autor, que Allah tenha misericórdia dele. Disse Allah, louvado seja: diga, ó Muhammad, esta é a minha senda reta, e eu divulgo para Allah, com discernimento, tanto eu como aqueles que me seguiram. E glorificado seja Allah, e eu não sou um dos idólatras. Este versículo é o último versículo da Surat Yusuf, número 12, e fala sobre a divulgação para Allah. E a Surat Yusuf, como é sabido, fala sobre a divulgação para Allah, do começo até o final dela. Por isso que nesta sura vieram regras importantes a respeito da situação dos divulgadores para Allah, e a situação dos mensageiros que divulgaram para Allah. No final desta sura, disse Allah, louvado seja, para o seu mensageiro: diga, ó Muhammad, esta é a minha senda, eu divulgo para Allah com discernimento. Esta é minha senda, quer dizer, a minha senda é esta, de divulgação para Allah. Então, a função dos mensageiros e a importância deles é a divulgação para Allah, com discernimento, e a melhor das palavras são as palavras de quem divulga para Allah, e a melhor ação é a ação de quem divulga para Allah, glorificado e exaltado seja. E por isso disse Allah, louvado seja, e quem tem palavras melhores do que aqueles que convocam para Allah e fazem as boas ações, e diz: certamente, eu sou um dos muçulmanos. Disse Al-Hasan al-Basri, que Allah tenha misericórdia dele, a respeito da interpretação deste versículo: estes que convocam para Allah são os queridos de Allah, são os aliados de Allah, são a elite de Allah dentre as criaturas dele. Ele atendeu, obedeceu a Allah em sua divulgação, e convocou as pessoas para aquilo que Allah ordenou, e ele mesmo obedeceu. Ele é amigo de Allah. Isto é uma grande coisa, que o divulgador tem este prestígio com Allah, de ter as melhores palavras. Voltando ao versículo, disse Allah, louvado seja: diga, ó Muhammad, esta é minha senda reta, eu divulgo para Allah, tanto eu como aqueles que me seguiram. Só ressaltando no versículo, diz: eu divulgo para Allah, significa uma divulgação apenas para Allah e não para outro que não seja ele. E tiramos dois benefícios disso. O primeiro, que a divulgação para Allah é a divulgação para o Tawhid, para a unicidade dele, para a religião dele. E segundo, divulgo para Allah indica sinceridade. Sinceridade
da que necessitam todos aqueles que divulgam para o testemunho que não há divindade a não ser Allah e os que divulgam para o Islã. Só ressaltando a sinceridade na divulgação para Allah, disse o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele. Mesmo muitos divulgando a verdade, muitos divulgam para si mesmos e não para Allah, ou coisa do tipo. Continuando o versículo, com discernimento, ou seja, com sabedoria, conhecimento. O conhecimento para o coração tem a mesma função que a visão dos olhos. Faz com que a pessoa enxergue as coisas, informações e verdades. Portanto, da mesma forma que a visão dos olhos faz você enxergar as coisas, o conhecimento faz com que você veja as coisas, com seu coração e seu cérebro. Significa a pessoa divulgar com conhecimento, com certeza sobre o que está falando, e não divulgar para Allah com ignorância. Continuando o versículo, eu e quem me seguiu, ou seja, eu, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, divulgo para Allah e quem me seguiu, ou seja, quem obedeceu à minha divulgação. Então eles também divulgam a Allah com discernimento, conhecimento. E isso significa que os seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os monoteístas, não tem como eles não fazerem divulgação para Allah. A divulgação faz parte das características deles, e este é um dos hábitos, uma das qualidades dos seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles não têm medo de cair em idolatria apenas, nem tampouco conhecem o tawhid unicidade e agem de acordo com ele. Porém, eles também divulgam para Allah, e isso é algo inevitável, porque quem souber da grandeza de Allah exaltado seja, terá ciúmes. Ciúmes pelo direito de Allah, louvado seja. Tem ciúmes do direito de seu protetor. Tem ciúmes de quem amou Allah acima de qualquer outro que não seja ele. Então não tem como esta pessoa divulgar para as origens da religião, das quais convergiram os profetas e mensageiros. E esta convergência é a divulgação da unicidade a Allah, louvado seja. Unicidade na adoração e no senhorio de Allah, e unicidade dos nomes e características dele, louvado seja. Depois o autor mencionou o hadith narrado por Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enviou Mu'adh para o Iêmen, ele disse: você encontrará um povo dentre o povo do livro. Então que a primeira coisa que você divulgue para eles seja o testemunho que não há divindade a não ser Allah. Em outra narração, divulgue até que eles tornem Allah único. Isso quer dizer que a primeira coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou Mu'adh na divulgação foi a divulgação do testemunho que não há divindade a não ser Allah, ou conforme outra narração encontrada no Sahih Muslim. Até que tornem Allah único. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou Mu'adh que divulgue para o povo do Iêmen, e eles eram do povo do livro, ou seja, do povo da Torá e do Evangelho, alguns judeus e outros cristãos. Já os idólatras eram poucos no Iêmen. Disseram os sábios a respeito do hadith, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para Mu'adh radiyallahu anhu: você encontrará um povo dentre o povo do livro. É uma frase de preparação, para que Mu'adh se preparasse quando alguém discutisse e debatesse com ele, e na divulgação a eles. E Mu'adh ibn Jabal é um sábio na religião islâmica, e um sábio dentre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah esteja satisfeito com todos os companheiros. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou para que a primeira divulgação fosse a unicidade de Allah, o testemunho que não há divindade a não ser Allah. Portanto, o objetivo do hadith é nos mostrar que a primeira coisa que devemos fazer na divulgação é divulgar o Tawhid, a unicidade de Allah. Depois o autor menciona outro hadith lembrado por Sa'd ibn Sahl, coletado no Sahih al-Bukhari e Muslim, onde é narrado que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse no dia da batalha de Khaybar: amanhã eu darei a bandeira para um homem que ama Allah e a seu mensageiro, e Allah e seu mensageiro o amam. Allah dará a vitória nas mãos dele, sob sua liderança. Então as pessoas passaram a noite imaginando, pensando, discutindo sobre quem é que seria dado a bandeira. Quando amanheceu, as pessoas foram até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
cada um pedindo para que a bandeira fosse dada a ele. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: onde está Ali ibn Abi Talib, que Allah esteja satisfeito com ele? Responderam os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ele está se queixando de dor nos olhos. Então foi enviado pessoas a ele e o trouxeram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta cuspiu em seus olhos. Então ele melhorou, como se não tivesse mais dor nos olhos. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu-lhe a bandeira e disse: avance com tranquilidade e gentilmente até que você chegue no centro deles. Então convoque-os para o Islã e para o que eles são ordenados quanto ao direito de Allah sobre eles. Então o que extraímos deste hadith é que a divulgação do Islã é a divulgação do Tawhid, porque o maior pilar do Islã é o testemunho que não há divindade a não ser Allah e que Muhammad é mensageiro de Allah. E além disso, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e convoque para o que eles são ordenados quanto ao direito de Allah sobre eles, ou seja, qual a obrigação deles no Islã quanto ao Tawhid, quanto à unicidade, quanto às adorações e às proibições. E por isso que a divulgação para o Islã deve ser conforme a sua origem, que é o Tawhid, e a evidenciação dos dois testemunhos. E depois a evidenciação das proibições e obrigações. E até a próxima aula, inshallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.